Olá, graça e paz! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. E hoje já é 2 de abril, domingo, dia de ir à casa do Senhor. Então vem comigo, vamos para a leitura. Deuteronômio capítulo 21, do versículo 1 até o capítulo 22, versículo 30. Quando estiverem na casa que o Senhor seu Deus lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até a cidade vizinha, as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades da cidade escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado e pelo qual passe um ribeiro. Ali no vale quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão: nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo, Israel, o qual libertaste. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente. Assim serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo, vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos e o Senhor seu Deus entregá-los em suas mãos e vocês os fizerem prisioneiros, pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela. Passará a ser seu marido e ela será sua esposa. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a, não a venda, nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Se um homem tiver 2 esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens, e o filho mais velho for da esposa que não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho. Não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada, mas se este fosse o filho mais velho, como se este fosse o filho mais velho, terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os seus direitos do filho mais velho lhe pertencem. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer. É mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de todo Israel, do seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte, por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão as contaminações da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Vocês viram aqui, todo aquele que é pendurado é maldito.
Se você vir solto por aí o boi ou a ovelha de um israelita, não fuja de sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto ou se você não o conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir buscá-lo. Então, devolva o animal, faça o mesmo se encontrar um jumento, uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no chão, não ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher não deve usar roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. Lembrando que naquele tempo, tanto homens como mulher usavam aquelas capas, aqueles vestidão arrastando no pé, tá bom? Só para ficar bem claro aí, para que ninguém entenda que roupa de mulher é saia e roupa de homem é calça, tá? O que a Bíblia aqui, principalmente aqui, tá falando, se bem que lá no Novo Testamento muda bastante coisa no sentido de que essa lei aqui, Jesus Cristo cumpriu por nós, mas nós precisamos entender que pagamos ainda, né? É complicado de se entender, mas eu espero que vocês entendam e eu vou explicando à medida que for dando certo, eu vou explicando um pouquinho. A lei foi cumprida em Cristo, mas nós pagamos ainda a consequência dessa lei que nós não cumprimos, tá? Fique bem claro assim. A lei não nos leva a perder a nossa salvação, né? Mas a gente precisa entender que esse período aqui era um período diferenciado. No entanto, é importante que nós saibamos que as roupas naquele tempo e até nos tempos de Cristo, né? Eram vestidões, né, ou caponas, aquelas coisas compridas que arrastavam até quase o chão, tanto de homens como de mulheres. Havia um estilo de vestimenta de homens, um jeito de listras, um jeito de amarrar, que era diferente das mulheres, né? E o corte, talvez aqui em cima, as mangas, tinha alguns detalhes que diferenciava as dos homens e as das mulheres, tá? Então, só para ficar claro que isso não era com relação à calça e saia, tá bom? E com relação àquilo pendurado, né? Lembrando que Jesus Cristo foi pendurado e então ele foi maldito, tá? Ele tomou sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados levou sobre si. Quando a gente for passando algum texto que for esclarecendo mais, eu vou clareando para vocês. Então vamos acompanhando, tá? Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Não plantem nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizerem, estarão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como o fruto de outra plantação que semearam. Não arem a terra com um boi e um jumento presos ao mesmo jugo. Não usem roupas feitas de fios de lã e linho entrelaçadas. Coloquem franjas nas 4 pontas do manto com o qual vocês se cobrem. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com essa mulher descobri que ela não era virgem, então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá: dei minha filha em casamento a este homem e agora ele a rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata, que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem e ele jamais poderá se divorciar dela. Mas se as acusações do homem forem verdadeiras e ele puder provar que a mulher não era virgem,
Então ela será levada até a porta da casa de seu pai, e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual, enquanto vivia na casa de seus pais. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, levem os dois para a porta da cidade e executem-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro, e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Mas se o homem encontrar a moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Não façam nada à moça, não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometido em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai, pois isso desonraria seu pai. E aí, se você tiver algum comentário dentro desse texto, né, ou não concordar com algum comentário que eu faço, pode colocar aí nos nossos comentários. Ajuda-nos muito quando você faz um comentário que engrandece aí nossa leitura, ou mesmo que nos auxilia a melhorar, né? Tá bom? Então vem comigo. Lucas 9, 51 até o capítulo 10, versículo 12. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei, aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm seus covis, as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Essas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade, em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Só contando para vocês um episódio da minha história,
Quando eu me formei em 2002, né, no Instituto, em 2001, no Instituto Bíblico Eduardo Lani, eu consegui um campo em Tesouro, no Mato Grosso, uma cidade pequena, mais ou menos do tamanho da cidade que eu estou hoje, né? Inclusive eu tenho aqui pessoas de Tesouro participando da nossa leitura aqui. E eu fui para essa, e eu deveria ir para essa cidade em 2002, em janeiro. Tudo certo, tudo arrumado, mas meu pai estava enfermo. Quem conhece meu pai, quem conheceu, muitas pessoas que estão aqui também me ouvindo, conheceram meu pai e ele estava muito doente mesmo para a morte, né? Então eu entrei em contato lá, né, com os líderes e pedi que eu pudesse ficar mais um tempo, né, porque meu pai estava mal e se eles permitiam. Não me permitiram ficar, não os culpo, né, não os condeno por isso, não me permitiram ficar. Foi numa quinta-feira, gente, quinta-feira, e eu fui me despedir do meu pai e perguntei para ele se... foi numa quarta-feira que eu fui me despedir dele, na quinta-feira eu fui embora. E eu perguntei para ele se ele não queria que eu fosse. Então meu pai não estava falando mais, então ele disse assim: o senhor não quer que eu vá? Não. O senhor entende que eu preciso ir? Aí ele fez assim. Eu falei, o senhor sabe que... Eu lembrei por causa disso aqui. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, né? Ele fez assim. Então, o senhor entende que eu tenho que ir e o senhor me abençoa, né? Ele. E aí, na quinta-feira de manhã, eu parti para rumo a Tesouro, no Mato Grosso. Na segunda-feira, eu viajei a quinta toda, cheguei lá à noite. Aí nós dormimos, na sexta de manhã, nós ficamos em Guiratinga, na sexta de manhã fomos para o Tesouro. Aí ficamos quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira à noite, meu pai faleceu. Então, assim, só para a gente entender um pouquinho do contexto aqui, né? A gente precisa realmente, quando você põe a mão no arado, não dá para olhar para trás. Infelizmente, eu não deu tempo, não daria tempo de eu retornar para minha cidade, que era muito longe. E eu não pude participar do velório do meu pai. Mas eu vi vivo, né? Mas é isso aí, gente, só para que vocês saibam. É uma história triste, mas ao mesmo tempo que edifica a gente, né? Quando nós entendemos o chamado de Deus para a nossa vida, né? Salmo 74, de 1 a 23. Eu sei que muitas pessoas vão discordar, né? Mas eu deveria ser rebelde com o líder que me contratou para trabalhar e dizer, não, eu vou ficar? O que vocês acham? Ó Deus, por que nos rejeitastes por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas de teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste com tua propriedade, como tua propriedade. Lembra-te ainda do monte Sião, a tua habitação. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade. Vê como o inimigo destruiu teu santuário. Ali teus inimigos deram gritos de vitória. Ali hastearam suas bandeiras de guerra. Usaram seus machados como lenhadores no bosque. Com machados e picaretas despedaçaram os painéis entalhados. Incendiaram todo o teu santuário. Profanaram o lugar de habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo. E queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos teus sinais. Não há mais profetas. E ninguém sabe quando isso acabará. Até quando, ó Deus, permitirás que nossos inimigos te insultem? Acaso deixarás que blasfemem teu nome para sempre? Por que retens tua forte mão direita? Estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei, desde a antiguidade, e trazes salvação à terra. Com tua força dividiste o mar e despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã. E o deste como alimento aos animais do deserto. Fizeste jorrar fontes e riachos, e secastes rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti. Criaste a luz das estrelas e o sol. Determinaste os limites da terra, e fizeste o verão e o inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor. Uma nação insensata blasfemou teu nome. Não permitas que esses animais selvagens destruam tua pomba. Não te esqueças para sempre de teu povo aflito. Lembra-te das promessas da aliança, pois a terra está cheia de escuridão e violência.
Não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados. Em vez disso, que os pobres e os necessitados louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende tua causa. Lembra-te de como esses tolos te insultam o dia todo. Não ignores o que os teus inimigos disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. Gente, eu já vi gente falando que Leviatã aqui, ó, era o diabo, era demônios, né? Mas aqui no nosso na própria Bíblia que você tem aí, você vai ver que a identificação do Leviatã é controversa. As propostas vão desde uma criatura terrestre até um monstro marinho. Então não tem nada a ver com demônios, é alguma espécie de animal muito grande. Muitos creem que era um tipo de baleia, de um bicho enorme do mar, que seria até o mesmo animal que engoliu Jonas, mas são especulações, né? A gente não tem como comprovar nada na história. Provérbios 12, 11. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. É isso aí, encerramos mais um dia nossa leitura. Amanhã tem mais, segunda-feira, nós estamos começando a semana. E eu espero, em nome de Jesus, que seja abençoadíssima a sua semana, tá bom? E hoje eu quero deixar aqui, fica mais um pouquinho, já passou bastante tempo, eu conversei bastante hoje, né? Mas tem um videozinho especial, um brindezinho para você de um amor da minha vida, tá bom? Então veja aí esse videozinho logo após. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos? Não esquece o vídeo. Ô vovó, tô comendo bobinha de batata e frango, feijão. Filha, Deixa eu ver. Não quer falar nada não, meu bem? Faz assim, ó. chuchu. Chuchu, isso aí. Mastiga.